Que alegria. Olha, eu quero compartilhar com vocês hoje um tema que está no meu coração, sobre, posso chamar de, lá na minha igreja eu dei um nome mais mineiro, lá com a minha turma eu ouso dar alguns nomes aqui eu não vou fazer isso não, mas eu vou contar com você o que eu fiz lá. O tema lá era sangue no zóio. Atitude, aqui eu vou pôr um nome mais bonito, coragem para terminar. Unção para terminar, tá mais, né, pastor Casalberto? Tá mais bonito. Então, unção para terminar, coragem para terminar. Hoje em dia nós vivemos um mal muito comum nas nossas comunidades, na sociedade, que é o que? Nós começamos, mas não terminamos. O que mais existe hoje é de obras inacabadas. Se você gosta de assistir maratonas, tem a maratona aqui de São Paulo, você vê que os primeiros 50, 100 metros, tem um monte de gente lá, fantasiado de Bob Esponja, fantasiado de não sei o que, fantasiado de princesa, fantasiado de Thor, correndo, fazendo, um monte de gente que começa. Você anda 100, 200, 300, meio quilômetro depois, já tem um monte de gente sentado, se abanando, tomando Coca-Cola, acabou, é só mesmo para começar, é só pelo auê do começo. E tem gente que vem para a igreja, e muitos de nós não damos conta que no reino de Deus não é o importante apenas o começar. Deus valoriza o terminar. Uma inspiração para a minha vida, eu falo isso com a Jussiara. Eu quero acabar os anos igualzinho o pastor Carlos Alberto e Sueli, eu quero ficar veinho do seu lado. E ele não está veinho ainda não, mas está caminhando, mais 40 anos, pastor, chega lá. É terminar. O que Deus valoriza é o término. O começo qualquer um começa. Qualquer um pode começar qualquer coisa no reino de Deus. Por isso não se entusiasme com essas coisas que começaram e são grandes. E movem muitas águas e fazem um grande auê. Eu quero saber daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. É imaturidade e tolice quando nós valorizamos mais o auê dos novos do que a perseverança dos antigos. Muitas vezes nós, aquela firula, e a pessoa mais antiga que tem um ministério sóbrio, que tem testemunho de vida, mas ele não faz tanta firula. Querido, eu não estou preocupado com firula, eu quero ver, como diz o mineiro, a sustância. É a constância disso. É onde isso vai parar. É a longo prazo no que vai dar isso. Por isso que nós temos muito a aprender com aqueles que estão diante de nós, estão estabelecendo, construindo e seguem aí até hoje nos abençoando. Uma das coisas mais comuns hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, e é triste isso, é ver os grandes projetos que iniciam-se para conquistar voto, mas nunca terminam. Prédios, edifícios, tudo pela metade, escombros, projetos nobres que nunca foram terminados. Toda vez que eu vou a Baton Rouge, na igreja do pastor Larry Stockstill, amigo do pastor Carlos Alberto, tem algo ali que mexe muito no meu coração e que me traz aquele nó na garganta. É que há uma determinada rua onde está a universidade, onde está a igreja, onde está o complexo do ministério Swagger. E ali são hotéis, um do lado do outro, que não eram hotéis, eram dormitórios das faculdades, da faculdade que tinha ali, que vinha gente do mundo todo para estudar. Hoje está abandonado, largado. Mas um desses prédios, o último que estava em construção, foi levantado toda a estrutura, mas nunca foi terminado, virou um monumento da crise, da desistência. Toda vez que eu passo ali, me dá um nó na garganta, eu falo, Senhor, misericórdia. Que na nossa vida nós não deixamos monumentos assim. É verdade. Que nós possamos começar e terminar com honra. É verdade. Que nós possamos ter a humildade quando errar e quando cair, de acertar e de buscar o caminho de volta. É verdade. Mas que a gente não pare na metade do caminho. Jesus dificulta, muitas vezes, que se inicie uma coisa na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer que quando você entre nisso, você entre de verdade. Muitas vezes nós pastores não somos bem entendidos quando nós seguramos um ministério
e dissemos: calma, filho, calma, você ainda não está pronto, você ainda não está pronto. Está segurando o meu ministério. Não estou segurando o seu ministério, eu quero te preparar melhor para quando você ir, você não ter que ir e voltar. Certa vez em Lucas capítulo 9, abre comigo, vamos começar a analisar as escrituras e ver o que Jesus pensa acerca disso, sobre essa história de começar e não terminar. Isso é muito sério, nós precisamos dar um valor correto a isso. Isso não é brincadeira. Lucas 9, 57 em diante, diz assim a palavra do Senhor: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus começa a dificultar. Você vai me seguir mesmo, rapaz? Presta atenção no que você vai fazer. Não é fácil. 59, a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultam seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Parece que Jesus está sendo tão duro com duas coisas aqui, que nós valorizamos tanto e vemos que Deus valoriza. Primeiro, que é enterrar o pai, sofrer o luto ali junto com a família, né? Segundo, parece que é a questão de vai despedir de sua família, nada, deixa sua família para lá. Jesus não está falando isso. Tem coisa aqui que Jesus sabe que eu e você não sabemos, que nós não estávamos ali. Nós vemos aqui duas pessoas, um voluntarioso e Jesus dizendo: pensa no que você está fazendo, que não é tão fácil assim. Pensa no que você quer fazer. Vira para o outro e diz: eu vou lá enterrar meu pai. Dizem os estudiosos da palavra que esse enterrar não quer dizer que tinha morrido, está morrendo. Deixa meu pai primeiro passar o processo da enfermidade, do luto, da gente enterrar ele, deixa ele morrer, eu vou te seguir. E ao outro, dizem os estudiosos que havia aqui um entendimento que é de um menininho muito apegado à família, dizendo: não, deixa eu ir lá primeiro, está com a minha família e fazer tudo. Jesus está dizendo: olha só, deixa eu te dizer uma coisa, nós sabemos que Deus não é anti-família, nem anti o cuidado com o pai falecendo. Isso não é o que está em questão aqui. O que está em questão aqui são corações que não estão 100% focalizados no chamado de Deus para a vida deles. Deixa eu ir mais. Eu conheço pessoas que falaram assim: eu sou muito jovem para seguir a Deus. Casaram e disseram: pastor, casadinho de novo. Sabe como é que é, né, Marcelo? É difícil a gente estar casadinho de novo, aquela coisa, estamos construindo a vida, agora é hora de edificar, não dá para fazer o projeto de Deus da nossa vida. Tiveram o primeiro filho, e aí você já conhece a desculpa. Sabe como é que é, né? Não dá para fazer direito, porque tem agora filho, então não dá para contar. Mas calma aí, eu estou organizando a minha vida. Já tem 3 filhos, outro dia sentado conversando, depois de quase 20 anos comigo, disseram: a gente não tem mais a força que tinha quando era jovem, né? Quando a gente era jovem que tinha a força, não fizeram lá, não fizeram no meio, não fizeram agora e não vão fazer. Sabe por quê? Porque não encaram o chamado e o projeto de Deus na vida deles com seriedade. Sempre tem uma desculpinha. Quem ama dá um jeito. Quem ama sempre dá um jeito. Quem é apaixonado por Deus sempre dá um jeito. Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 28, diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, Lucas 14, 28, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou seja, pensa direitinho no que você vai fazer. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Marque isso na sua Bíblia. Meu professor de hermenêutica dizia assim para a gente: marque isso na sua Bíblia. Se a sua Bíblia é muito santa que você não pode marcá-la, compre uma que não é tão santa, para que você faça anotação na sua Bíblia, que você, quando voltar aí, lembre dela. Tem gente que santifica tanto papel e não santifica as verdades da Escritura. Mas este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Essa postura é uma postura que Jesus não quer em nossas vidas. E esta mensagem de hoje é uma mensagem para te vacinar contra esse mal de começar a construir
e não terminar. Começar a construir e não terminar. No versículo 31 e 32 ele vai falando sobre o rei que vai para a batalha. Primeiro ele conta, ele vê que se com os homens que tem ele pode ganhar a batalha, porque senão ele vai fazer de uma outra forma, ele vai fazer um acordo de paz. No 33 ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. A coisa é séria, hein? Se você não estiver disposto a renunciar, não dá para ser discípulo de Jesus, porque o cristianismo começa com uma renúncia. Eu não sou dono de mim mesmo, Cristo é meu dono. Eu não vivo para mim, eu vivo para Deus, eu vivo para Cristo. A expectativa de Deus não é que comecemos apenas, mas que nós possamos terminar, concluir. Algo que me chama a atenção quando Deus fala de Davi, está lá em Atos capítulo 13, deixa eu te dar alguns textos para dar a base do que nós vamos pensar um pouquinho mais, mas em Atos 13, 22, quando Deus fala de Davi, está implícito algo que é muito interessante. Preste atenção. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou Deus. Deus falando: achei Davi, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. A Nova Versão Internacional diz: tudo o que for da minha vontade. Agora, pensa aqui comigo, Davi começou bem, correto? Começou adorando no pasto, começou louvando a Deus, salmodiando, depois enfrentou gigantes, derrubou os gigantes, se tornou um homem de guerra, batalhava as batalhas do Senhor, assumiu o trono do seu sogro, que Deus o colocou, honrou o seu sogro até o último dia, o rei Saul, e eventualmente esse homem parecia que estava fazendo toda a vontade de Deus. Agora a pergunta é: ele fez algumas coisas na vida dele que certamente não eram a vontade de Deus para ele, sim ou não? Sim. Não, nós não temos dúvida nisso. Adulterou, assassinou, mentiu, enganou, coração endureceu. Veio o profeta depois, o repreendeu duramente, ele se arrependeu, colheu consequências disso na sua família, teve que tratar com o preço do pecado, que foi muito caro. Davi comeu o pão do céu e o fel da terra. Ele foi um homem que entrou em profunda depressão e escreveu até alguns salmos que os analistas dizem que são salmos de um momento que Davi estava em depressão, que ele ali mesmo no meio da depressão ele clama a Deus, e nos ensina também a fazer isso nos nossos momentos de depressão. Mas você vê que ele, mesmo naquele extremo, ele soube sair, ele soube voltar, ele soube continuar. E algo interessante, que quando Davi morreu, tudo que Deus falou para ele conquistar de território, o que foi passado para ele conquistar, ele conquistou. A ordem de conquista, Davi era um homem de guerra. Quando ele morreu, a maior expansão do reino foi após a morte de Davi. Salomão herdou um reino em paz, os inimigos derrotados, um reino rico, e ele conquistou todo o território que Deus pediu ele para conquistar. Nesse quesito, e nesse quesito apenas, Davi poderia na hora de morrer dizer: está consumado. O que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Agora, a pergunta é: ele só acertou na vida? Então o segredo não está em ter um bom começo, ou ter alguém que te ajude sempre. Tudo isso é bom. Ter mentores é fantástico e é necessário. Ter amigos que te motivem é muito bom, mas o essencial é tomar a decisão de não desistir na metade do caminho. Tem casais me ouvindo aqui hoje que já pensaram, estão decididos e estão buscando a forma correta de se divorciar. Eu quero te desafiar hoje a escutar essa palavra e a entender que, mas veja o fulano, veja o ciclano, esquece fulano, esquece ciclano. Deus te trouxe aqui hoje e Deus está falando é com você. É com você a palavra. Ponha isso diante de Deus, dobre os seus joelhos e diz: Deus, nos dê uma saída. Nós hoje desistimos de desistir.
Pai, não desista da sua família, dos seus filhos. Não desista da sua casa. Não desista dos sonhos de Deus. Pastor, não desista do que Deus te chamou para fazer. Não desista do que Deus chamou para fazer, porque o que Deus quer é que você comece e termine, não importa o que vai acontecer no meio do caminho. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre move céus, move terra, muda situações. Deus promove, Deus transforma. Ele faz ermo no meio do deserto, Ele traz água, Ele abre rio, Ele planta palmeiras, mas Ele completa a obra dEle na sua vida. Não desistir é metade da vitória já. Não desistir já é metade da vitória. O resto Deus faz. O emocionante não é começar, é terminar. Diz aí um profeta popular: se chorei ou se sorri, o importante é que com Deus eu não desisti, viu? Importante, posso chorar, posso sofrer, posso sorrir, mas não vou ficar na metade do caminho. Não permita que as suas emoções, tantas emoções, te roubem o que Deus tem para você. Porque a emoção, meu amigo, é somente isso. Já dizia outro profeta também que é feelings, nothing more than feelings. É só emoções, pastor. Emoções. Hoje eu me sinto lá em cima, eu sou o cara, amanhã eu levanto, eu não presto para nada. Mudou alguma coisa para Deus? Mudou alguma coisa no mundo espiritual? Não, é só emoções. Nós crescemos e muitas vezes tratamos com as emoções como se fôssemos crianças ainda. Não vou, por quê? Porque eu não quero. Mas por que você não quer? Não sei, não quero. Está igual Caim. Deus não aceitou a minha oferta. Deus chega para Caim, vê lá depois. Na versão mineirês eu estou espichando um pouquinho, mas Deus fala para ele, fala assim: por que se transforma o seu semblante? Deus fala para ele: está fazendo biquinho por quê, rapaz? Para de fazer biquinho. Se você não for, Deus tentando ali já ministrar o coração dele, impediu que já estava fervendo o coração. Se você não fizer o que é certo, você não vai ser recompensado, cara. Se você não servir a Deus, se você não crê que Deus vai derramar sobre você a bênção, a graça não é suficiente para você, então pare de fazer biquinho com a vida. Pare de fazer biquinho com as situações. Mas você não sabe o tanto de luta que eu tenho. Olha, eu não quero fazer gracinha com a sua luta, mas eu quero te dizer: não se engane. Você não é o escolhido, o favorito do inferno para passar por lutas. Não, porque tem gente que acha que no inferno tem assim o nome, né? Primeiro, deve ser o dele. Top 10. Os 10 mais do inferno, que o inferno quer destruir, você acha que é você. Não se engane não, meu irmão. Como as escrituras nos ensinam, o seu irmão passa por situações semelhantes à sua. E olha aí, ele está todo domingo aqui, ele continua servindo a Deus. Você não é o queridinho do inferno para sofrer, não. Entenda que olha o sorriso do irmão que está do seu lado. Olha, você olha para ele e assim, olha o sorrisão largo, né? Parece que você fala assim: não tem problema nenhum. Aham. Pergunta para ele se não tem problema nenhum mesmo. Abra sua Bíblia comigo em 2 de Reis, versículo 13. Capítulo 13, perdão. 2 de Reis, capítulo 13, do 14 em diante. Essa toalhinha aqui é minha, pastor? Eu sempre quis ter uma toalhinha igual o pastor Carlos Alberto, né? Essa eu vou levar para mim, posso? Agora eu não sei se eu vou conseguir organizar a toalhinha aqui igual ele, peraí. Não vou conseguir. O Gil... 2 de Reis, capítulo 13. No versículo 14 em diante. Nós vamos ler até o 19. Eu vou dar umas interrupções no meio para dar uma comentada enquanto a gente vai lendo. Olha, versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Ora,
Presta atenção aqui um minutinho. O profeta está morrendo. O rei tem uma batalha. Diga, uma batalha. Urgente. Tá bom, uma batalha só. Senão vai virar o vídeo lá. Uma batalha. E a batalha é urgente. E essa batalha, por essa batalha ele vai buscar a Deus. Nada em comum. Todo o Velho Testamento é assim. Os reis vão à guerra, primeiro eles vão consultar o profeta. Eles querem a oração do profeta, querem a bênção do profeta. Houve uma vez o profeta demorou, o que Saul fez? Ele mesmo sacrificou. E o profeta chegou e falou assim, não é assim, não pode. Ou seja, nada é normal nisso. O rei tem uma urgência na alma. E ele vai buscar o auxílio do rei, do profeta, porque ele está saindo para uma batalha. Então ele chega, e como ele chega? Prestando honras. Quem não quer um discípulo desse? Imagina. Oh, meu pai espiritual, tu és a força da minha vida. É o que ele estava dizendo para ele. Você é o cara, você me abençoa. Gente, né? Quantos líderes de céu temos aqui hoje? Deixa eu ver, faz assim para mim. Líderes de G100, deixa eu ver. Não é bom ter uma pessoa assim, que chega assim, já prestando, né? Oh, meu líder, você é uma bênção na minha vida. Você me fortalece, ora por mim, glória a Deus. Você é o cara na minha vida. Você vai se sentindo até assim, né? Assim, é mesmo, é? Chega honrando o profeta, falando, cheio de honra. 15. Versículo 15, vamos lá. E Eliseu lhe disse, tá bom, filho, traga para mim um arco e algumas flechas. O profeta já tinha na cabeça o que ele ia fazer. Ele falou, algumas flechas. Ele não pediu uma, ele pediu algumas. E ele assim fez. Olha aqui, que discípulo obediente. O que você quer, meu profeta? Arco e flecha. Sim, senhor, peraí, rapidinho. Arco e flecha, vamos um soldado, todo mundo. Aqui está, meu profeta, aqui está. Discípulo obediente. Versículo 16. Pegue o arco em suas mãos, disse o profeta ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. E assim o rei o fez. Gente, eu estou fascinado com a obediência desse rei. O cara foi lá buscar ajuda do profeta e o que o profeta falou ele fez. Ele não argumentou, ele não deu ideia. Não, peraí que eu tenho uma ideia melhor. Eu estou querendo que você faça isso, que você ore. Cadê? Não tem aí aquele óleo, né, lá, o óleo da unção próprio. Não, eu quero que você derrame na minha cabeça. Não, não é por aí, eu penso diferente. Não, ele obedeceu. Ele é obediente. Fez tudo o que o profeta falou. No versículo 17, ele diz, abre a janela, dá para o oriente e atire. E o rei o fez. E Eliseu declarou, olha, uma flecha lançada, declaração profética. Essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. E em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Eu aqui agora eu vou pôr um pouquinho de como, mais ou menos, entendendo o contexto aqui, eu imagino que isso aconteceu. Como é que é para lançar a flecha? Lançou a flecha. Aí o profeta falou, olha, essa flecha é a flecha da sua vitória. Ou seja, essa guerra que você está indo agora, pode ir, que você vai derrotar. O rei já, valeu, partiu guerra. Quando o rei está saindo, não, peraí rapaz, pega as outras flechas, volta aqui. Você está me buscando por uma urgência, mas eu estou querendo fazer uma vitória permanente na sua vida. Eu estou querendo te levar não apenas a resolver um problema só, eu quero mudar a sua história. Você quer lançar só uma flecha, mas não é isso não, eu tenho mais a fazer na sua vida. Pega esse arco aqui, golpeia o chão. E ele golpeou, ele pegou o arco e a flecha e o rei, e uma, duas, três. Virou para o rei e falou assim, aí, virou para o profeta e disse, está feito. Vamos terminar o texto e eu quero comentar algo com você aqui. Versículo 19. Termina o 18 dizendo que ele golpeou o chão 3 vezes e parou. 19. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você vencerá somente 3 vezes. Ô, gente, eu quero confessar um negócio para vocês. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei muito chateado com esse profeta. Eu falei, por que todo profeta tem que ser cara feia, carrancudo, assim, de mau humor? Parece que é um negócio no meio pentecostal, né? Fala assim, qual é o seu ministério? Eu sou pastor. Tudo bem, paz do Senhor, graça e paz, shalom. Tudo bem? Tudo bem. E você? Eu sou apóstolo.
Oh, tudo bem? Tudo bem. Deus te abençoe. E você? Eu sou profeta. É como se fosse um negócio assim que faz parte do chamado apostólico ser carrancudo e mal-humorado. Porque eu não entendo isso. Assim, é isso que o Senhor está falando. Não sei, eu não entendo por que tanta... Mas tudo bem, me perdoa a minha carnalidade aqui. Sou eu que não entendo, mas... Primeira vez foi isso que eu pensei aqui. Eu pensei, gente, por que todo profeta tem que ser assim chato? Meu, o cara golpeou 3 vezes o chão. Você devia ter golpeado 5. Você disse, por que não disse para ele? Golpeia 5, 6, 7 vezes. Meu filho, esvazia. Pega mais 15. Fala para ele. O cara golpeia 3, eu ainda defendi ainda, né? Isso é antes, isso é no Velho Testamento. O cara nem tinha doutrina da Trindade, mas lançou Pai, Filho, Espírito Santo. Tá aí. Por que vai criticar o cara, meu? Até que eu comecei a entender um pouquinho o caráter desse rei Joás. Até que eu comecei a entender o porquê que o profeta tinha... Em inglês a gente fala, ele tinha um bife com ele tinha uma unha encravada com ele tinha um probleminha. O profeta não chegou ao ponto de chamar esse rei de maligno, convivia com esse rei, mas esse profeta tinha algo na garganta com esse rei. E você vai estudar a história, você vai descobrir que ele não era tão maligno como o pai dele, que construiu lugares altos e bezerros de ouro e mandava o povo adorar. Esse era o pai desse rei. Esse rei assumiu, mas ele deixou a obra pela metade. Sabe o que ele fez? Ele disse assim, eu não vou lá adorar. Eu não vou. Eu não sou idólatra. Mas quem quiser ir que vai. Não. Está sobre o seu ombro. Você que está governando Israel, você tem a responsabilidade de queimar esses altares, destruir esses altares, para que o povo não mais siga. É obrigação sua impedir essa idolatria. Eu não tenho nada com isso. Eu vou fazer a minha parte. Sabe aquela pessoa que faz só a parte dele? Aqui não tem, foi tudo para os Estados Unidos. Aquelas pessoas assim que chegam no culto, o culto é 8 horas, 5 para as 8 ele está lá. E olhando, todo mundo chegando atrasado assim. Parece virtude, né? E é virtude. Mas tem uma motivação errada por detrás. Está lá, só assim. Aí você vai chegando, ele te olha e passa aquela cara larga para você. Toda oportunidade que tem, ele diz, eu chego sempre 5 minutos atrasado. Quer dizer, adiantado. Sempre 5 minutos adiantado, esperando vocês. Aí fala assim, vamos orar. Ele fala assim, Senhor, abençoa. Dê uma palavra de vitória ao seu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Levante um clamor pelo teu irmão. Senhor, guarda ele. Não dá para chamar a atenção desse cara, porque ele faz tudo, pastor. Só que faz pela metade. É frouxo. É sem sangue no zóio. É sem paixão. Fala assim, diga ao seu irmão que te ama, que você o ama. Diz assim, te amo em Jesus. É, só porque é Jesus, porque tá difícil chamar de outra maneira, mas... Jesus. Você fala assim, faz isso, vai lá e arruma. Ele vai e arruma. Você não mandou arrumar? Não, mas você podia. Não, mas você não pediu, pai. Não são proativos. São pessoas que fazem o suficiente para colocar eles numa condição boa, que ninguém pode chamar a atenção deles, e eles se tornam meio melhor do que todo mundo, que são obedientes, mas não são apaixonados. As coisas com Deus funcionam, não é só na razão. Claro que temos que entender, temos que saber, temos que saber defender a nossa fé, mas nós temos que ter paixão. De nada adianta eu virar para minha esposa e dizer assim, Jussiara, sabe, eu sei que eu assinei um papel com você há 21 anos atrás, né? Então eu entendo que a gente tem um compromisso, eu entendo que metade de toda a minha fortuna é sua. Toda é sua. Eu entendo que temos 4 filhos e por causa disso, né, a gente tem que ficar junto. Eu entendo que a gente, né, então assim, somando aqui é melhor a gente então, né, ficar junto, porque eu estou fazendo, mas eu estou fazendo direitinho. Eu saio do trabalho, eu vou para casa, eu chego e falo, boa noite, minha esposa.
Quando ela quer comprar alguma coisa, eu digo, aqui está o cartão, vai comprar. Ou seja, estou fazendo tudo bonitinho. Você está falando, mas se eu fizer isso sem paixão, se ela olhar nos meus olhos e não ver que eu me derreto ainda hoje por ela, quando eu me derreti, como eu me derretia quando ela tinha 15 anos, que eu a conheci. Se ela não vê esse brilhinho nos meus olhos, se ela de vez em quando não vê eu indo mais além do que o normal, só para dizer eu te amo, é assim ou não é, mulherada? Porque tem homem que pensa assim, eu já conquistei, não precisa disso. Não, querido. A conquista é diária. É semanal. Mas eu fiz 20 anos. Esquece, não vale nada a semana que vem. Zerou tudo de novo. É assim que o cérebro é conectado. Não tenta entender, porque não dá para entender. Sabe por que a gente não entende? Deus criou Adão, Adão dormiu, Deus tirou da costela de Adão, dormindo. E fez Eva. Adão acordou e disse, uau! E não tem manual de instrução, não tem nada. O homem tenta até hoje apertar tudo quanto é botão, fazer tudo quanto é reação, mas ele não consegue. Eu ganhei de um pastor um livro grosso, escrito assim, tudo que o homem entendeu acerca da mulher. Eu abro o livro é todo branco dentro, não tem nada escrito. É exatamente isso. É de propósito. 3 flechinhas. E Eliseu vira para ele e diz, meu filho, por que você não jogou 5, 6? Como se dizendo, até quando você vai ficar na metade do caminho? Até quando você vai fazer só o que te pedem? Até quando você não vai ter paixão para assumir o negócio e dizer assim, deixa comigo e fazer muito mais do que é o esperado? Até quando você vai fazer só porque te mandam fazer? Era um rei frouxo, um rei pela metade, um rei que não terminava as coisas, não era tão pecador e maligno como seus pais, como seu pai, mas não terminava a obra, não fazia o que era correto até o fim, ficava na metade do caminho, incompleto, sem definir. Quero chamar, para que você se lembre, do crente, esse tipo de crente aqui é o crente flechinha. Faz isso, está feito. Só os apaixonados terminam. Só os apaixonados. Você quer terminar? Você quer terminar? Você sabe por que termina? Quem termina são os apaixonados. Quem fica na metade do caminho. É por isso que quando a igreja lá em Apocalipse foi chamada a atenção, qual é a instrução que foi dada para eles? Vocês perderam, vocês não estão estudando a teologia direito. Vocês perderam a visão de multiplicação de céus. Não, vocês perderam a paixão. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês fazem as coisas, estão aí brigando, zelando, não aceitando doutrina falsa, mas vocês estão fazendo isso por fazer, não tem paixão, não tem sangue nos olhos. Não tem paixão. Sabe o que é sangue nos olhos? Sangue nos olhos? Eu assisti na Copa do Mundo, um comentarista no canal que eu estava assistindo nos Estados Unidos disse assim, a lista já está definida de pênalti, um dos pênaltis que houve, e aí o comentarista, que era um técnico, ex-técnico de futebol sul-americano, disse assim, não. Latino disse, não. A lista está definida, mas no momento do pênalti, o treinador senta com o pessoal da lista e olha nos olhos. Se os olhos não estão vivos, ele troca. Eu troquei várias vezes. Olha nos olhos da pessoa e você vê que a pessoa olha para baixo, desconcerta, não, ele fala, vai errar. Troca e põe outro que está com a disposição. Quando não tem paixão, nós ficamos inseguros, nós não sabemos o que estamos fazendo, qualquer vento nos leva e nós não terminamos. Se você quer terminar, apaixone, quer terminar velhinho do lado da sua esposa, se apaixone por ela de novo. Quer amar a sua igreja, porque falar para o pastor Carlos Alberto, conte comigo o resto da sua vida, não vai adiantar nada se você não se apaixonar pela comunidade da graça, e pela visão da comunidade da graça, e pelos projetos que Deus tem dado ao coração desse homem. Vai chegar um dia que você só vai ver defeito. E a igreja que você chegava, e quando chegou, ficou tão apaixonado, gente, esse pastor é cheiroso, amoroso, gente, essa igreja é maravilhosa, essa palavra é boa, daqui a pouco está você lá atrás só reclamando. Que culto longo, que não termina, que não sei quem. O pastor não aparou a barba, sei o quê. O
que você achava lindo, Ronaldo, Ademar de Campos, aí o Ademar de Campos, Ademar está aqui assim, a voz dele, né, não está mais, não sei, não estou gostando do Ademar, não gostei. Pastor Wagner que brincava e você morria de rir, falava assim, estou achando meio sem graça ele. A paixão vai embora, tudo fica sem graça. Tudo vai ficando sem sabor. E você que jurou amor eterno não consegue terminar, porque perdeu a paixão. Lembre-se de onde você perdeu a sua paixão. Volte lá, se arrependa. Volte a fazer as obras antigas. Volte a levar a Rosa para sua esposa. Volte a levar ela para o cinema. Volte a valorizar a igreja que Deus te deu. Volte a valorizar o ministério de Deus. Ou seja, vai lá e volta a fazer as obras que você fazia quando você era apaixonado. Eu esperava um aleluia melhor das mulheres agora, mas tudo bem. Vocês perderam a oportunidade, né, Beto? Né, Gisara? Ajuda aí, Gisara. Vai lá, Gisara. Uma vez eu estava no México pregando sobre isso e eu com o meu portonhol. Hoje eu prego toda semana em espanhol. Hoje está melhorzinho. O Beto morre de rir quando está comigo, porque o espanhol dele é clássico. O espanhol dele é argentino, clássico. O meu é mexicano. Órale, andale, vámonos. Eu aprendi no México. E ele vem com aquele castelhano, todo fino, todo, né? E eu estava, fica... O mineirês vem à tona, eu não consigo segurar, meu irmão. E eu estava lá, o meu irmão da Bahia. Eu estava no México e eu disse, hermanos, por lo menos uma vez por semana, pega a sua esposa e leva ela ao cine. Pegar no México é arrebentar de pancada. E a Jussiara do meu lado, com essa carinha dela doce. E eu dizia assim, olha, pelo menos uma vez por semana eu pego ela. A pastorzada ficou me olhando no final e falou, eu não sabia que os brasileiros eram tão violentos assim. Ai. Mas tem que voltar às velhas obras para se apaixonar. Voltar a dar valor àquilo que você tem. Senão você não vai terminar, meu irmão, você vai ficar na metade do caminho. Nós lemos lá em Neemias capítulo 4, abra comigo em Neemias capítulo 4, deixa aberto aí, eu vou citar alguns versículos, mas se você quer marcar a sua Bíblia, do versículo 1 em diante, você vai acompanhando o que começa a acontecer, que é uma obra em andamento que é paralisada, que é freada na metade, parece que tem um demônio para metade, assim, eu até acho que ultimamente o diabo não está nem impedindo a gente de começar coisa boa. Acho que ele está até ajudando às vezes, viu, pastor? Acho que tem gente que quer abrir igreja, o diabo fala, vai, ajuda lá, ajuda ele a abrir a igreja. Manda os endemoniados lá sem vergonha, para ficar endemoniado, sair rápido, para o pastor parecer poderoso, né? Ungidão. Deixa ele à vontade, porque o importante é começar, deixa começar aí. No meio do caminho eu entro lá e eu arrebento tudo, e aí a vergonha é pior. E aí a vergonha fica feia. Eu lucro mais, eu imagino que o inferno pensa, eu lucro mais em parar na metade do que impedir de começar. Agora preste atenção. Na metade do caminho, existem algumas coisas naturais e outras sobrenaturais que nos cansam. Umas são normais e outras nem tanto. Algumas coisas podem te levar a abandonar um projeto, uma concepção enganosa. Você achou que seria muito fácil. Nossa, eu vou casar e nós vamos viver numa lua de mel todos os dias da nossa vida. Eu vou acordar de manhã, eu vou olhar para o lado, a esposa vai estar com os cabelos penteados, igual propaganda da... Shampoo. Cabelo de um lado, do outro. Eu não vou ter nenhum dia de lutas. Vai ser aquela vida de propaganda de margarina, assim, sabe? O tempo todinho. Todo mundo ao redor da mesa, sorrindo. Isso é uma concepção enganosa. Faltou alguém sentar com você primeiro e te explicar, filho, não é fácil, é isso que você quer? Para mim, aconselhamento de casal é assim, um casal me procura para casar, eu digo, maravilha, vamos conversar. Aí a gente começa a expor os erros um do outro para o outro.
Se eles não desistirem depois daquela conversa, aí eu assino embaixo. Mas eu primeiro tento fazer desistir mesmo. Você tem certeza que quer casar com esse cara? Você já viu o que esse cara tem? Ele é precioso, mas tem uns probleminhas que você tem que saber. Você vai ter que ajudá-lo a vencer. Ela é preciosa, mas tem coisas que você vai precisar da sua ajuda. Porque depois leva para cá e diz, eu não sabia, eu quero devolver. Não. Então uma concepção enganosa. Eu vou abrir a igreja, pastor Casalberto, todo mundo vai me amar, ninguém nunca vai gostar, ninguém nunca vai me trair, ninguém nunca vai me abandonar. Aí o pau quebra, você fala, não quero mais esse negócio de ser pastor. Concepção enganosa. Outra coisa é uma expectativa irreal, que encaixa nisso aí também, é esperar rapidamente os resultados. Posso te dizer uma coisa? Aprendi com um pastor chamado pastor Casalberto Bezerra, que existe 3 fases em todo relacionamento. A primeira é do encanto, onde tudo é lindo, maravilhoso. É a época, na época ele dizia, é a época do bombom, do brigadeiro e do guaraná. Depois vem o desencanto, que é quando nós nos conhecemos e vemos que qualquer situação que nós estamos não é tudo isso, tem um lado errado. Seja a pessoa, o fulano é perfeito, não é. Esse trabalho é perfeito, não é. A igreja é perfeita, não é. Você se encara com a realidade. E a terceira fase, que é a melhor delas, e pouca gente chegam lá, é depois de viver o desencanto, pesar tudo na balança e dizer, mas vale a pena, eu vou continuar junto. E aí ele continua junto e é o que tem de melhor. Mas expectativas esperam que nunca vai ter nada errado. Não, tem que ter uma expectativa correta. A terceira coisa é a imaturidade para a grandeza do projeto. Às vezes queremos construir algo grande, mas não. Mas uma das causas principais é o desencorajamento. Você vê em Neemias capítulo 4 que eles começaram a reconstruindo o muro. Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, 4:1. Ficou furioso, ridicularizou os judeus. Neemias capítulo 4, versículo 1. 2. E na presença de todos os seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Vão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, agora a oração de Neemias, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo de outra terra, não perdoe os seus pecados, nem apague as suas iniquidades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos até a quê? A metade. Pois o povo estava dedicado ao trabalho. Algo aconteceu daí em diante. Quando, porém, Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos. Enquanto isso, o povo de Judá, versículo 10, começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. E aqui empeçou. O espanhol vindo aqui começou o que poderia ter sido uma das maiores vergonhas da Bíblia. O muro ter ficado pela metade. Tudo o que Neemias fez não ter sido concluído. Tudo que Esdras trabalhou não chegar ao fim. Nós sabemos, graças a Deus, que o muro foi construído e que foi terminado. Mas veio um desencorajamento sobre o povo na metade do caminho. Eu acho que você sabe o que eu estou falando. Na metade da sua faculdade, na metade do seu casamento, na metade desse trabalho novo, na metade do ministério, veio um desencorajamento e tenta te frear. Alguém aqui entende o que eu estou falando? Ou é só eu? Não, né? Não sou só eu que passo não, né? Vem esse desencorajamento. Agora, algumas coisas sobre o desencorajamento. Anote aí, a primeira é que é universal. Ninguém é imune, todo mundo vai ser desencorajado um dia. Ninguém é imune. Segunda coisa, ele é recorrente. Ou seja, não adianta você dizer assim, eu já passei por desencorajamento um dia,
eu não vou mais ser desencorajado nunca mais. Não, não, não. Ele vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. E a terceira coisa sobre o desencorajamento, e isso é horrível, ele é contagioso. Ele é contagioso. Fica do lado de gente desencorajada há muito tempo, você vê. Você está todo animado, todo... Gente, olha, tem momentos que você tem que se fazer surdo. Tem momentos que você tem que fechar os seus ouvidos e não ouvir, porque você vai ser desencorajado pelos ouvidos. Algumas causas que causaram o desencorajamento, e talvez é por isso que você sofre esse desencorajamento. A primeira é o escárnio. Escárnio. As pessoas exageram, né? Eles vão terminar num dia só. Quem está falando que vai terminar um dia só? Esses fracos judeus, gente, se construir isso aí, ainda que venha uma raposa, vai pisar nesse muro e o muro vai cair. Gente, o muro tinha 9 pés de largura, 274 centímetros. Pense numa raposa gorda. O escárnio sempre é assim, exagera. Você não vai dar conta, você nunca vai ser pai de família. Quantos de vocês ouviram isso? Coitada da mulher que casar com você, vai morrer de fome. Coitado do homem, que você não sabe nem arrumar uma cama. O escárnio é exagerado. Às vezes nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, seja família, ministério, escola, projetos. Vem alguém e traz um exagero assim, nossa, mãe, e fala uma frase exagerada. E aquilo vai como uma flecha no nosso coração. E naquele momento vem o desânimo. Não aceite isso. Faça-se surdo para o escárnio. Faça-se surdo. Faça-se surdo também para os elogios exagerados. E quem muito te elogia, aqui ó. Você já ouviu isso aqui? Já, né? Mas eu aprendi isso com ele. E quando não o ouvi, rachei a cara no meio. Ei, meu pastor, meu líder, meu ser espiritual, minha quarta pessoa da Trindade, meu vice-Deus. Prepara, que hoje é o abraço, amanhã é a pata direita da comunhão, você já viu, né? Seja surdo ao escárnio. Não permita ser freado porque alguém não gosta do seu jeito de pregar. Uma vez eu estava sentado com uma pessoa que não queria nada com Deus, mas muito culta, muito não sei o quê. Eu sentado, conversando. Gente, eu cresci nos Estados Unidos. Fui para lá com 16 anos. Então, eu leio muito, gosto de ler. Sei falar corretamente, sei sim usar os verbos. Mas eu gosto de falar o meu mineirês às vezes. Às vezes. E às vezes eu deixo isso escapulir onde não devo fazê-lo. Estava conversando com uma mulher muito culta, na mesa, e tentando conversar, e ela resistente a Deus, mas sim, e eu disse, olha, porque, não sei qual a frase que eu falei, eu falei a expressão, não sei o que, nimim, mineirês bem da roça assim. A mulher olhou para mim e disse assim, você nunca estudou não, né? A Jussiara olhou para mim assim. Aí eu ia dizer o que estudei, ia dar para ela, né? Meu currículo. Mas eu me calei. Ela falou, porque falar em mim denuncia que você nunca estudou. Eu fui para casa e aquilo começou a me colocar para baixo. Pensei, cara, eu sou uma porqueira mesmo, nem falar direito eu sei. Como é que eu estou pensando em liderar uma igreja? Como é que eu sonho com um avivamento em New Jersey? Como é que eu sonho em ser pastor? Não, eu não sou esse cara, eu sou pastor de uma igrejinha. E aquilo começou a pesar no meu coração. Até que eu me dei conta, eu falei, sai capeta, fora! Deus quando me chamou, sabe, tem gente que pensa que Deus se assusta com a gente. Igual Davi, chamei Davi bonitinho nas malhadas lá, fazendo tudo, com as ovelhas malhadas, não, com as ovelhas, cantando, que homem, esse menino vai ser um grande rei. Aí quando Davi aprontou, tem gente que pensa que Deus botou a mão na testa assim, aonde que eu fui amarrar minha égua? Por essa eu não esperava. Quando Deus chamou Davi, Deus já sabia de tudo de Davi, inclusive de Betseba, inclusive de Urias. Deus já sabia. Mas mesmo assim ele disse, achei um homem que tem o meu coração. Então quando Deus chamou o Marcelo, Deus já sabia que o Marcelo falava em mim.
eu já sabia. Quando Deus chamou o Ronaldo, eu já conhecia as debilidades do Ronaldo. Quando Deus chamou você, Deus não está surpreso com os seus erros e suas debilidades. Deus te conhece e ainda assim Ele te chamou. Ainda assim Ele colocou sobre os seus ombros um chamado específico. Seja surdo ao escárnio. Segunda coisa é a covardia. Mas não é justo. Logo hoje que eu estou lá no piso, vem mais esse problema. Ah, mas é mesmo. O diabo não ataca bonitinho. Não, gente, hoje é injustiça, né? Vamos. Hoje não. Sabe aquele dia que tudo deu errado? Espere mais. Que é nesse dia que o couro come. Quando deu tudo errado, Deus, eu não aguento mais. Ah, mas você não viu o mais errado ainda que está preparado. Começa a orar: Senhor, me dá livramento, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me cubra, porque é naquele dia que você não está aguentando mais é que o diabo quer dar o golpe de misericórdia nele. Mas não se preocupe, porque a Bíblia tem saída para isso, viu? Historicamente, Israel tem 7 inimigos ao redor, isso é história. E a palavra diz: vão vir contra você, organizadinho, mas por 7 caminhos, ou seja, vão vir ajuntados e vai cada um com o rabinho entre as pernas, correndo para sua casa de volta. Vem organizado e vão embora de carreira. Eles vão vir organizados contra você. Agora continue dependendo de Deus e se prepare. Não ceda, porque o dia está... Hoje o dia está difícil. Chega! Hoje eu vou quebrar. Não, meu irmão. Não é não, espera. O dia está difícil. Senhor, misericórdia, não quebre nada, não arrompa nada, não faz... Ore. Pega o CDzinho do Ronaldo aqui, voz e violão. Põe no carro e deixa você se acalmar. Aconteceu, furou o pneu. Teu amor. Levanta-te e resplandece. Vai, bota para tocar música. Ora, se acalma em Deus. Não se desanime por causa dos ataques covardes do diabo, porque é isso que ele faz. Ele às vezes tenta usar a oportunidade correta, porque ele sabe que te destruir ele não pode de maneira justa. Não tem guerra justa com o diabo. Ele não pode te derrotar. Na verdade, ele não pode te derrotar. Aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas ele apronta. Aí você se estoura e você se autodestrói. Minha esposa já está apontando para o relógio ali para mim. Significa que eu tenho que adiantar, Beto, é isso? Foi você, pastor, que passou para ela, pastor Casalberto? Foi a pastora Sueli que passou isso para ela. Ela é discípula, viu? A terceira coisa é fadiga, cansaço. A fadiga e o cansaço te faz desanimar. A fadiga e o cansaço te levam ao desencorajamento. Olha, querido, aqui está uma palavra, isso é normal. Enquanto o povo de Judá começaram a dizer: os trabalhadores já não têm força, cansaram. Na metade do caminho cansa mesmo. Tem que parar às vezes. Você tem que dar uma sentada, você tem que dar uma descansada. Você procura o seu líder de célula, o seu líder de GECEM, o seu diretor diário, o seu pastor supervisor, o seu pastor geral da igreja. Mas diga: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou cansado. Talvez eu preciso de ter uma estratégia diferente. Esse momento da minha vida, sabe, meu casamento, eu estou cansado desse marido. Não sei por que a mulherada riu, mas... Busque ajuda com os pastores, diz: eu estou cansando. Eu preciso de ajuda, eu preciso de estratégia. Eu preciso que... Gente, você começa é igual dieta. Você começa a comer só verde. Daqui a pouco você não aguenta mais ver verde na sua frente. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que... pastor, mas o trabalho cansa e, sabe, o meu trabalho é diferente... não é como o seu, todo trabalho cansa, todo trabalho te leva a um ponto que você precisa repensar. Mas o dia que eu for pastor eu não vou ter mais trabalho. Tomara que Deus te ordene pastor mesmo, para você entender de uma vez por todas isso. Todo trabalho é cansativo, todo trabalho tem um dia que você está cansado, você precisa sentar, remanejar, replanejar, porque cansaço te leva à frustração. Eu lembro daquele pastor, bom, entreguei a piada antes de contar, aí não tem graça. Eu lembro daquela pessoa dormindo, 7:30 da manhã, a mãe sacode: levanta meu filho, levanta. Por que, mãe? Você tem que ir para a igreja? Eu não quero ir para a igreja, mãe, estou cansado.
Levanta, vai para a igreja. Eu não quero, mãe. Levanta, menina. Por que todo domingo eu tenho que ir para a igreja? Primeiro que você já tem 45 anos, segundo que você é o pastor. Levanta. Vai para o culto. Todo mundo cansa, todo mundo precisa de um dia de descanso, todo mundo precisa de remanejar a vida para não deixar o cansaço colocar ele no chão. Como que eu posso ser curado do desencorajamento? Esse é o segundo sinal, quando toca ali. Nós estamos terminando mesmo. Essa foi o Ronaldo que mandou, eu conheço. Eu já conheço meu pesqueiro. Eu vou usar essa estratégia contigo lá, carinha. Espera, tem troco. Sabe como você pode ser curado do desencorajamento e terminar? Primeiro, mergulhe em Deus. Não tem nenhuma terapia melhor do que uma vida rendida aos pés do Espírito Santo. Não tem spa, nem praia na Bahia, que tira mais o estresse de você do que a oração, do que o prostrar-se diante de Deus. Pare de super espiritualizar isso, de ser um super homem, uma mulher maravilha espiritual. Você não é. Se prostre diante de Deus e deixe ali as suas necessidades. Vai buscar no Senhor a força que você necessita. A oração de Neemias. Neemias fez uma oração dura, dizendo: Deus, resumindo, racha eles no meio. Neemias foi buscar a Deus, e vai buscar a Deus com o que você tem, com o que você pode dar. Talvez você nem saiba o que fazer direito, mas vai, se prostra diante dele. Permita, segundo lugar, que Deus acerte algumas áreas da sua vida, que Deus te dê direções, ajustes. Deixa de querer dizer: é porque eu sou assim, as coisas têm que ser da minha maneira. Não é. Deus pode te dar direções novas. Deus diz para Neemias: bota os homens trabalhando, com uma mão trabalhando, a espada na outra mão e a família atrás deles. Era uma estratégia que até então não tinha sido usada, pastor. Não precisou até a metade disso. Às vezes a gente vai até a metade da vida e algo funciona e de repente para de funcionar. Não seja cabeçudo, busca de Deus uma estratégia, algo novo. Mas teve um momento que Neemias olhou para o povo, no versículo 14, e ele disse assim: não temais, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos. Eu vou abreviar: e lutem pelo projeto de Deus. Lembre-se do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.